O Códice Gigas, também conhecido como a Bíblia do Diabo, é um dos textos sagrados mais associados a conotações sinistras e obscuras. Seu nome se deve à ilustração de 50 centímetros de altura do diabo, ocupando uma página inteira. Curiosamente, o diabo de língua bifurcada está situado em frente à descrição do reino dos céus, sugerindo que o artista tinha interesse na dicotomia entre o bem e o mal. Famoso por seu tamanho imponente e ilustrações intricadas, o Códice Gigas é um manuscrito do século XIII da Boêmia, agora parte da República Tcheca. Codex Gigas significa literalmente livro gigante e detém o título do maior manuscrito ilustrado medieval existente, medindo 92 centímetros de comprimento e cerca de 22 centímetros de espessura. Encadernado em couro e metal, suas páginas exibem detalhes e precisão incríveis. Além da Bíblia em latim completa, o manuscrito contém diversos textos históricos e religiosos e, perturbadoramente, instruções para rituais de exorcismo e fórmulas mágicas. Disse que o códice foi criado com a intenção de armazenar todo o conhecimento do mundo em um único livro, e alguns de seus conteúdos intrigam os historiadores até hoje, enquanto sua consistência e uniformidade sugerem o trabalho de um único escriba. Historiadores acreditam que provavelmente foi criado ao longo de um período muito longo. Reproduzir os textos sozinho, sem as ilustrações intricadas, levaria mais de 25 anos de escrita contínua se fosse feito por um único homem, como sugere a assinatura. Mais fascinante do que o tamanho do livro é a lenda sombria que cerca seu criador. Conta-se que o escriba era um monge que quebrara seus votos e, portanto, foi condenado a ficar murado enquanto ainda vivo, uma punição conhecida como emparedamento. Temendo seu castigo, o monge prometeu criar um texto que encapsularia todo o conhecimento humano no espaço de uma única noite. À medida que a meia-noite se aproximava e o monge percebia que não poderia concluir sua tarefa sozinho, ele invocou Lúcifer e trocou sua alma pela conclusão do manuscrito. O monge incorporou a famosa ilustração do diabo como gesto de gratidão e pela manhã sua vida foi poupada. Outra lenda fascinante relacionada ao códice tenta explicar por que 10 páginas estão misteriosamente ausentes. A maldição do Códice Gigas, como é conhecida a história, descreve como o livro foi vendido pelo mosteiro em tempos difíceis e acabou nas mãos do imperador romano. Seu fascínio cresceu, transformando-se em paranoia, o que resultou em sua deposição por sua própria família. O livro acabou em Estocolmo, na Biblioteca Real, onde, em 1697, um incêndio florestal eclodiu. O bibliotecário ordenou que os livros fossem jogados das janelas para protegê-los, e foi durante a queda da janela da biblioteca que 10 páginas se soltaram do códice. No entanto, historiadores e estudiosos sugerem que as páginas foram arrancadas intencionalmente e podem ainda existir em uma coleção privada. O Códice Gigas agora reside na Biblioteca Nacional da Suécia, e os especialistas esperam que um dia ele seja reunido com as páginas perdidas. Entre 1558 e 1570, um homem chamado John Dee foi responsável por aconselhar a rainha Elizabeth I da Inglaterra. Seus métodos envolviam uma combinação incomum de ciência, matemática, astrologia e adivinhação. As excentricidades de John Dee se desenvolveram ao longo do tempo, e ele se tornou fascinado pelo oculto, chegando a tentar se comunicar com anjos por meio de assinantes de espíritos. Ele também começou a colecionar artefatos místicos, como cristais, relíquias e espelhos. Um desses artefatos foi o famoso espelho de obsidiana, uma forma de espelho espiritual feito de vidro vulcânico altamente polido. Em muitas culturas ao redor do mundo, acredita-se que espelhos espirituais sejam uma maneira de se comunicar com o mundo espiritual. Em seus esforços para invocar imagens de anjos no espelho, John Dee trabalhou com um médium e criminoso chamado Edward Kelly,
que afirmava ser capaz de ver espíritos e transmutar metais básicos em ouro. A dupla realizou inúmeras sessões usando o item, muitas das quais foram documentadas. No entanto, as verdadeiras origens deste artefato permaneceram desconhecidas por muitos anos, e ninguém sabe ao certo como John Dee o adquiriu. Somente em 2021, pesquisadores publicaram as conclusões de uma investigação sobre a origem do espelho. Ao analisar a composição química do espelho com raios X, determinaram que ele era de origem mexicana e estava intimamente relacionado a outros 2 espelhos espirituais astecas conhecidos. Os astecas acreditavam que a obsidiana possuía propriedades curativas e espirituais e era uma mercadoria muito valorizada. Espelhos de obsidiana eram confeccionados por sua suposta capacidade de capturar a alma de uma pessoa. Vários deles foram enviados de volta para a Europa por conquistadores espanhóis. Parece provável que, em suas viagens, John Dee tenha procurado um espelho de obsidiana, depois de ouvir falar de suas poderosas propriedades ocultas. Hoje, o espelho de OBS e Diana de John Dee está em exibição no Museu Britânico, em Londres. Antes da construção do túnel Goddard, que conecta o norte e o sul da Suíça, aqueles que faziam a jornada eram obrigados a atravessar a Garganta de Solon e o Teufelsbrücke, também conhecida como Ponte do Diabo. A própria garganta é íngreme, mortal e formada por granito sólido. A travessia exigia a passagem por uma ponte de tirar o fôlego, com um incrível legado histórico. No século XII, existia um caminho que tornava a garganta acessível, mas precário. Dependia de uma série de degraus esculpidos nas faces rochosas, tornando possível subidas e descidas íngremes. Uma ponte de madeira foi construída a 100 pés acima do rio Rápido para tornar a garganta acessível a cavalos por volta do ano de 1230. E outra foi construída no início dos anos 1300, que descansava sobre vigas através da garganta larga. Essencial para o comércio de queijo e acesso à política italiana. A ponte foi reconstruída muitas vezes. A construção da ponte original foi atribuída diversas vezes aos Valzer, um povo que vivia nas montanhas, a um ferreiro da aldeia próxima e, mais famosamente, ao diabo. Segundo a lenda, os moradores de Uri, em uma tentativa desesperada de completar a ponte, chamaram o diabo para obter ajuda. Em troca de seus serviços obscuros, o diabo exigiu a alma da primeira pessoa que ousasse atravessar a ponte concluída. Os locais, em vez disso, enganaram o diabo ao lançar um pedaço de pão sobre a ponte. Tentado pela migala, um cachorro correu inocentemente para a outra margem, tornando-se inadvertidamente o pagamento do diabo. Enfurecido pela trapaça, o diabo rasgou a criatura infeliz em pedaços. Enfurecido por seu engano, o diabo procurou uma pedra maciça para demolir a ponte. Mas, enquanto estava nessa missão destrutiva, cruzou-se com um homem de fé. Este homem sagrado repreendeu o diabo, fazendo com que ele largasse a pedra, poupando assim a ponte. A ponte foi reconstruída muitas vezes desde então e foi palco de uma das batalhas cruciais das guerras napoleônicas, que viu sua sabotagem para impedir a travessia de exércitos. Mais tarde seria imortalizada em uma pintura de J.M.W. Turner. Ainda não sabemos quem construiu a Ponte do Diabo original, mas nas proximidades há uma grande pedra conhecida por todos como o Ídolo de Pedra do Diabo. Descoberto há mais de 100 anos e esculpido mais de 12.000 anos antes disso, o ídolo de Shigir é a escultura de madeira mais antiga conhecida. Acredita-se também que seja a primeira representação feita pelo homem do mal. Para contextualizar, isso é mais do que o dobro da idade da Grande Pirâmide do Egito. O ídolo, encontrado por mineradores de ouro, a uma profundidade de 4 metros em um pântano russo, foi extraído em 10 fragmentos e recomposto para criar uma escultura que tinha quase 3 metros de altura. No entanto, uma reconstrução posterior, em 1914, propôs uma configuração alternativa dos fragmentos, atingindo uma altura de 5,3 metros. Por volta do meio do século VI,
Alguns fragmentos desapareceram e só restam dezenas deles. O ídolo de Shigir foi esculpido a partir de uma árvore grande que tinha 159 anos quando foi cortada em algum momento próximo ao final da última era glacial, quando a Eurásia começou a se aquecer. O topo do ídolo de Shigir apresenta uma cabeça e um rosto humanos, e o corpo da escultura é decorado com padrões geométricos, além de 8 rostos adicionais e várias mãos, conferindo à peça uma aparência de totem. A expressão usada pelo rosto principal foi interpretada de diferentes maneiras. Para alguns, está cantando, mas para outros, parece gritar de raiva ou agonia. No entanto, a maioria concorda que a entidade que representa é malévola. Alguns historiadores propuseram que o ídolo contém uma narrativa oculta, contando a história da criação que seu entalhador acreditava. Outros propuseram que os padrões em sua superfície podem funcionar como um mapa de navegação, ou que o ídolo originalmente serviu como um sinal de perigo, alertando quem o encontrasse a não entrar em uma determinada área. Tão fascinante quanto o ídolo em si são as implicações de uma peça tão antiga de arte ritual. A descoberta do ídolo e o fato de que ele antecede em muito qualquer peça comparável conhecida mudaram completamente a maneira como os historiadores veem a história da arte. As pegadas do diabo, embutidas em rocha vulcânica endurecida, essas misteriosas pegadas humanas apareceram subitamente nas encostas do vulcão Rocco Monfina, na Itália, no final do século XVIII. Uma chuva torrencial destruiu toneladas de rocha vulcânica, gerando uma onda catastrófica de água e cinzas que avançou pelo vale, perto da vila de Torre El Pitilli, destruindo um moinho local. A devastação parecia de escala apocalíptica, como se arrancada diretamente das páginas da Bíblia. Os moradores, em um estado de reverência e incredulidade, depararam-se com uma trilha de pegadas que se afastava do coração do vulcão. A conclusão foi surpreendente e assustadora. Somente o diabo em pessoa poderia forjar tal caminho. Quem mais ousaria pisar no fogo infernal de lava derretida ou deixar tais impressões inconfundíveis na face endurecida da rocha sólida? Mesmo que haja 3 trilhas distintas de pegadas, além de algumas impressões de mãos. As pegadas do diabo eram genuinamente acreditadas por muitos como sendo a marca de Satanás na superfície da Terra. Esta permaneceu a explicação proeminente até 2002, quando arqueólogos examinaram as pegadas e as dataram como sendo feitas por um hominídeo bípede cerca de 350 mil anos atrás, tornando-as as pegadas de hominídeos mais antigas, conhecidas fora da África na época. Acredita-se que os 3 indivíduos que fizeram essas pegadas sejam ancestrais dos neandertais, com pouco mais de 5 pés de altura e provavelmente fugindo do vulcão. Parece que as trilhas permanecem como os 3 hominídeos tentaram escapar de uma erupção, e que a cinza vulcânica que se seguiu serviu para preservar suas pegadas apressadas. Seu caminho em zigue-zague sugere que eles empregaram um método de descida perigosa pelo declive íngreme, apoiando-se com as mãos quando necessário. Devido ao tamanho das pegadas, também foi sugerido que os indivíduos poderiam ter sido crianças. Um pesquisador da Universidade de Pádua afirmou: essas pegadas nos proporcionam uma visão única sobre as atividades de alguns dos primeiros europeus conhecidos, e é razoável inferir que esses humanos realmente testemunharam a erupção. No entanto, não podemos deduzir se conseguiram escapar do fluxo de lava resultante. O motivo de estarem na boca de um vulcão sempre permanecerá um mistério, mas a curiosidade inata da humanidade parece uma explicação tão plausível quanto qualquer outra. Você está pronto para desvendar os segredos do passado? Inscreva-se agora no canal Teoria X e embarque em uma jornada para descobrir os mistérios mais enigmáticos e inspiradores dos tempos antigos. Deixe um comentário se houver algum mistério antigo que você gostaria que explorássemos em vídeos futuros.